Fala Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Brasil. E sim, como vocês podem ver, tivemos um vídeo extra na quarta-feira, Brasil. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se der tudo certo, né, e tiver uma boa receptividade de vocês aqui do meu canal, a gente vai continuar fazendo essas gameplays lá na roxinha, tá bom? E vai estar fazendo o resumo para vocês aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, na quarta-feira, o resumo das gameplays que foram feitas na roxinha, tá bom? Lá nas lives, que diga-se de passagem, são todas as terças, quintas e sábados. Se você não me segue por lá, @soueucesar. E assim, antes de a gente começar o vídeo, de fato, nessa introdução aqui, e rodar a vinheta, gente, não se falou sobre outra coisa essa semana, sobre Larissa Manoela. Bom, e como eu não falei de Xuxa, né, e da série documental dela por causa do filme da Barbie, então a gente vai fazer o que hoje? Vamos conversar sobre relações abusivas em um sentido amplo, não só com o caso da Larissa Manoela, mas com o caso de outras pessoas famosas também da mídia Brasil. Então roda a vinheta pra gente começar a falar sobre esse assunto um pouco polêmico e delicado. Então, Brasil, vamos começar hoje mais um vídeo e a coisa mais importante que a gente faz no começo de todo o vídeo. Às vezes esquece, às vezes esquece. Mas eu venho pedir para vocês, antes de qualquer coisa, para que se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não é inscrito aqui do meu canal, por gentileza, faz essa coisinha para mim. Dá essa moral pra gata. Desce pra mim aqui em algum lugar dessa tela que fica aqui o botão de se inscrever. Se inscreve aqui, tá? Assina o sininho para que todas as vezes que eu fizer uma postagem de vídeo novo aqui, você vai receber a notificação no seu celular, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela inscrição. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. E é isso aí, Brasil. Vamos falar então sobre essa polêmica, né, da Larissa Manoela. O que é uma coisa impressionante, que é aquele ditado que vovó sempre falou pra mim, né? E eu acho que não é só pra mim também, como muitas pessoas em todos os lugares do Brasil, e se vacilar até do mundo, esse ditado ele é famoso, ele é conhecido. É aquele negócio, né, que a merda, quanto mais mexe, mais fede. A gente já vem acompanhando essa situação da Larissa Manoela há algum tempo, né, há pelo menos uns 4 anos, que foi quando ela de fato completou 18 anos. Ela hoje tem 22. Então a gente tem ouvido rumores sobre essa relação da Larissa com os pais. Assim também como a gente teve com Britney Spears, com Macaulay Culkin e com outras personalidades da televisão, não só brasileira como mundial também. Então, se vocês pararem para analisar direitinho, a gente acaba tendo algumas similaridades das relações que acabam sendo abusivas. Se você pega, por exemplo, o caso da Xuxa com a Marlene, né, que saiu muito, ficou muito em alta no Fantástico também, sobre as questões dos abusos psicológicos que a Marlene causava à Xuxa, como por exemplo, prendê-la em quartos de hotéis, proibir que ela namorasse, proibir que ela saísse de casa, enfim. Questões que não vinham ao caso, que não tinham nada a ver com a questão da Xuxa como apresentadora do CNPJ Xuxa, e sim com Maria das Graças, como uma pessoa física da Xuxa. E eu vi, infelizmente, gente, a gente não tem um filtro nos olhos, né? A gente não consegue ter um filtro nos olhos para não ver certas coisas, para não ler alguns comentários. Infelizmente a gente acaba vendo, a gente acaba lendo, e é chato, é bem complicado, porque a gente às vezes não quer ler certas coisas e acaba se deparando, né? Como a gente tem hoje redes sociais, como por exemplo, eu não uso o TikTok, não gosto muito, me julguem, mas eu uso muito o Instagram. Então eu vou subindo, né, aqueles reels que são infinitos, que são muito semelhantes aos shorts aqui do YouTube, né? Você vai subindo, 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 subindo,
E volta e meia você se depara com um assunto da atualidade. Vi falando muito sobre Xuxa e essa questão de Marlene. E muitos, não eram poucos comentários não, que enalteciam Marlene. Que diziam que Xuxa foi feita por causa de Marlene. Xuxa é quem é hoje graças a Marlene. Xuxa tinha que agradecer. A gente acaba vendo isso também de maneira muito semelhante com Larissa Manoela, com sua família e também com outros casos de relações. Gente, eu tô citando Xuxa, Larissa Manoela, essa galera que tá agora em alta, mas a gente já teve caso, por exemplo, do Júnior Caldeirão, né, o influenciador do Instagram, que também teve essa questão de mamãe narcisista, questões familiares que ele também teve BO, teve problema aí, tá? Então, se a gente parar pra analisar, essa, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? A Britney não é brasileira, enfim. É uma questão que toca delicadamente muitas pessoas e só quem passou por uma relação abusiva de alguma forma vai entender o quanto ela é dolorosa, desgastante, o quanto ela faz mal, principalmente para a pessoa que passa pela relação. Ninguém jamais vai entender se não passar. Ai, mas você tem que ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. Gente, não é nenhuma questão de se colocar no lugar do outro, porque eu, no lugar da Larissa, faria outra coisa. Se não fosse Larissa, fosse César, nós faríamos outra coisa. Eu faria outra coisa, eu teria outra postura. Entende? Então, não é se pôr no lugar do outro, é ser o outro. É tentar se imaginar você sendo aquela pessoa. Porque eu tomaria outras atitudes, sabe? Mas se eu fosse a Larissa, se eu passasse por essa situação, você entende? É algo muito complicado de se falar. Porque eu passei por uma relação abusiva, por exemplo. Hoje meu cabelo ele é raspado assim por causa da minha calvície, que eu não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia, né, para poder fazer um implante capilar. E aí minoxidil comigo não funcionou, enfim. Neste caso específico, hoje eu raspo por opção minha, pessoal minha. Mas eu tive uma relação, por exemplo, com meu primeiro namorado, em que eu era obrigada a raspar na máquina 2 o meu cabelo, porque ele dizia que cabelo grande era cabelo de viado. Como se eu fosse hétera, né, gente? Tipo, ia mudar alguma coisa? Não, porque com cabelo grande ou com cabelo curto, eu continuaria sendo gay. Naquela época, eu me entendia como um homem cis homossexual. É muito complicado porque meus aparelhos celulares eram vigiados. A casa era vigiada. Ele teve relações com pessoas que traíram ele, então ele acabou trazendo para a relação atual, que no caso seria a minha, eu e ele, situações antigas. E era muito desgastante, porque era uma desconfiança enorme, sem contar que ele pegava o meu dinheiro todo, completamente, assim como o caso da Larissa Manoela, por exemplo, e não me dava R$1. Se eu precisasse de qualquer coisa, eu tinha que pedir meu dinheiro para ele. E sem contar que também a gente acaba tendo, gente, em vários momentos, a gente se depara com pais tóxicos, porque nesse caso específico é o namorado que passou pela minha vida e graças aos céus já se foi. Mas a gente tem muitos casos de como a Larissa Manoela, pais tóxicos. Ai, quem é que nunca ouviu essa frase de tipo, Você pode fazer o que você quiser quando você sair da minha casa, mas agora você mora embaixo do meu teto. Então você tem que fazer o que eu quero. gente, você não tá comprando um cachorro não, tá? Você não adotou um cachorro. Quando você tem uma criança, é outra vida. Você precisa ensinar para essa vida coisas da vivência de ser humano. Você não pode cobrar a essa vida nada. Você não pode, por exemplo, a mãe lá gestante, feliz da vida. Ai, vou fazer a ultrassom. Fez a ultrassom, é menino. Menino porque tem um pênis, né? Então, viu lá um órgão genital masculino. Então, começa. Ai, meu filho vai ser engenheiro civil, vai casar, vai me dar 5 netos. E aí, de repente, essa criança nasce. E ela frustra
total e completamente os sonhos da mãe. Já é muito difícil porque a gente não pediu pra ter essa bagagem sobre nós. Tipo, a gente nasceu e os pais trouxeram pra nós essa bagagem que não é nossa. E a gente trabalha muito em terapia pra poder entender isso. Eu, particularmente, já transcendi isso, graças a Deus. Tô em outro patamar, em outra discussão da terapia, né? Mas eu trabalhei isso. Então, quando você para e fala assim, isso não é meu, não. Isso aqui tá botado nas minhas costas, mas não é minha essa bagagem. Não é meu. Sabe? Eu não posso pensar que, mas eu frustrei meu pai, eu frustrei minha mãe. Vocês acham, gente, que uma pessoa como eu, com o meu tipo de roupa, de esmalte, de brincos e piercings e os caralho a quatro, vocês acham, Brasil, que eu dou orgulho pra minha família? Primeira vez que eu pintei minha unha e a minha mãe me viu numa chamada de vídeo, falou assim, por que você pintou a unha? É pra me atingir. Falei assim, senhora, só pra constar, quando a galera da astronomia, quem estuda os astros é astronomia, astrologia de signo, não é isso? Vocês entenderam, gente? Quando a astronomia vai estudar os astros e tudo mais, o que está no centro do nosso universo não é a senhora Leandra, é o Sol. E por ironia do destino, no meio da nossa galáxia, é um buraco negro chamado Sagitários A. Então, nem nosso sistema solar, nem a galáxia gira em torno de você, Leandra. Na verdade, eu pintei porque eu gosto mesmo, que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, né, Leandra? Assim como ela, arruma o cabelo, pinta o cabelo, escova o cabelo, corta ou não o cabelo, é dela. É o corpo dela. A gente precisa estar muito madura para entender que nossos pais cresceram com a gente, amadureceram com a gente. Só que assim, eles também precisam entender que muito do que foi depositado neles, eles podem parar, eles podem quebrar o vínculo, eles podem... Imagina que a gente tem um rastro de pólvora, tá? Entre o ponto A e o ponto B. No ponto A se inicia o rastro de pólvora e lá no ponto B tem um barril que vai explodir, vai causar muito dano, tá? Só que entre o ponto A e o ponto B tem uma trilhazinha de pólvora. E o fogo vem queimando. A gente, vendo essa situação, você vai deixar explodir ele andar? Não, né? Lógico que não. A gente pode pegar, passar quebrar esse ciclo. A gente pode não permitir que essa corrente vá à frente. A gente pode quebrar, ou seja, não é porque eu tive um pai ruim que eu vou ser um pai. Se um dia eu vier a ter um filho, né, um pai, uma mãe, uma pessoa que vai cuidar de uma criança, entendeu? Na maneira que eu fui cuidada. Porque assim, só eu sei o quão doloroso foi viver na minha família sendo uma pessoa LGBT. E vocês acham que eu vou refletir tudo aquilo que eu passei pra pessoa que eu vou criar? Não. Porque eu sei o quanto dói. Entende? Então, às vezes eu acho que a gente passa por processos para aprender e a ser uma pessoa melhor, a aprender a talvez até moldar o universo de forma diferente. Quando a gente vê situações em que eu não estou dizendo que essas informações são verdadeiras, porque como eu trabalho durante o dia, e assim, agora tem vídeo quarta, né? Terça live, quarta vídeo, quinta live, sexta vídeo e sábado live. Então tem segunda e domingo de folga. Tô gravando esse vídeo hoje, na quinta-feira, pouquinho antes da hora de fazer a live, para poder editar e colocar esse vídeo amanhã no meu canal. Então é babado, a correria é muito grande. Então eu não parei para ver a história toda. Até porque eu não vejo televisão há muito tempo, então eu não vi o Fantástico e vi essa reportagem toda aqui no canal do YouTube do G1. Eu vi toda a reportagem que foi postada lá no portal do G1, daqui do YouTube. Então eu assisti e falei, cara, é bizarro. E o mais interessante é que eu acompanho muitos portais de informação, para não chamar de fofoca, né?
no Instagram e acabei vendo muita coisa. E cada dia que passa, vai escalonando. Tipo, o valor que ela tem de patrimônio todo é 18 mil reais, mas para uma pessoa que tem 22 e começou a trabalhar com 4, ou seja, 18 anos de carreira, ter só 18 milhões é muito pouco. Aí começaram a dizer que a família sacou dinheiro do fundo da empresa para poder colocar na conta deles. Gente, tá um babado. Estão querendo vender uma casa no Rio de Janeiro. Ou seja, você imagina que a informação, inclusive, que eu volto a repetir, eu não sei se é verídica, nem na edição eu vou conferir, tá, gente? Eu tô falando aquilo que eu estou ouvindo de portais de fofoca. Então, o que eu tô trazendo aqui hoje não é sobre a Larissa Manoela, não é sobre a Xuxa. É sobre a convivência tóxica de pessoas em nossas vidas. Então, quando a gente vê essa situação toda acontecendo, cara, ela tem 22 anos e só no ano passado ela foi ter uma conta no nome dela. Eu tenho conta no meu nome pelo menos desde os 18 anos. Se vacilar até antes. Não vou lembrar não, tá? Porque eu tô com 35, então já tem um tempo. Eu não vou lembrar, desculpa, de verdade mesmo. Então, quando você começa a ver toda essa situação que a Larissa passa e vê, tá, beleza, estão acusando que é o namorado dela, que fez a cabeça dela para que ela pudesse brigar com a família. Nem se isso fosse verdade. Sendo ou não, isso não vem ao caso, tá? Ele tá fazendo um ótimo serviço, porque, porra, tá ajudando ela a ver de fato o que acontecia nas finanças dela. Mas aí vem uma questão. Quando os pais acusam o namorado dela de fazer isso, eles diminuem a capacidade intelectual da guria de saber. Porra, é meu bem material. Eu tô trabalhando e eu quero comer um milho. E eu não tenho dinheiro. Ela não tinha cartões para poder passar uma compra. Vocês entendem que as relações abusivas, elas surgem de várias formas e elas têm vários pontos. Você nunca vai conseguir alguém mais bonito do que eu. Se você se separar de mim, ninguém vai te querer porque você é feia, você é gorda. Eu te amo e ninguém vai te amar como eu. Sabe? São coisas que um namorado, por exemplo, eu ouvi do meu namorado isso. E me confundia muito, porque eu fico, tá, ele vai mudar. E eu passei 3 anos nessa relação. Ele vai mudar. Gente, ele vai mudar. Mas não mudava. Ele dizia que me amava da boca pra fora. Mas e a demonstração do afeto? Tá onde? Não tinha. Não tinha. Sabe? Você vê no próprio Fantástico, na própria reportagem, os pais falando, nós te amamos incondicionalmente, você foi ingrata. Gente, ela tentando fazer todo o acordo que ela quis fazer com eles. Um desses, o último acordo foi 50-50. Ok. Só que além de terem os 50% que eles teriam da fortuna que ela trabalhou para fazer, eles queriam ainda 6% de todos os meses dela de trabalho, até ela fazer 32 anos, ou seja, 10 anos, mensalmente 6% de tudo aquilo que ela ganhasse. Quase o dízimo, né? Quase. E me assusta muito. Não, nós te amamos incondicionalmente. Por que você está fazendo isso? Gente, é complicado. Pessoas narcisistas criam pessoas dependentes. Pessoas com dependência emocional. Então a intenção dela, como mãe, era fazer o quê? Era cuidar bem de todos os negócios da filha para que ela pudesse confiar na mãe e o que precisasse, pedisse pra mãe. Sendo que o dinheiro era dela. Era dela o dinheiro. Dela. Ela não precisava pedir, porque era dela. Ai, mas queremos pensar no seu futuro e o que é melhor pra você e te dar uma faculdade. Mas o dinheiro é dela. Ah, o dinheiro é dela. É dela. Ponto. Ela trabalhou pra ter esse dinheiro.
Se ela quiser torrar o dinheiro todo, ela poderia, porque o dinheiro é dela. Então, não é só numa relação entre pais e filhos. É uma relação também comercial, como o caso da Xuxa. É uma relação conjugal, como o meu caso, e o caso de muitas outras pessoas. Entende? Então, a gente precisa identificar essas relações o quanto antes e nos afastar. Ou, em caso de pais, por exemplo, se você sentir, porque assim, tem casos e casos. Tem casos e casos. Eu prefiro que cada um meça com sua régua, porque assim, se eu falar o que eu fiz, o que eu faço, pode ser uma espécie de gatilho para que vocês façam iguais. A ideia é, procurem uma terapia, busquem conversar com amigos, pessoas que estejam em seu convívio, para que vocês possam entender como essa relação funciona e só então tomar as devidas providências. Porque, às vezes, só se afastar e manter o convívio à distância, por telefone e tudo mais, já é o suficiente. Às vezes, a necessidade é de cortar todo e qualquer vínculo, qualquer laço. Às vezes, dá para você conversar com a pessoa e impor limites. É uma questão muito pessoal de cada cidadão, de cada pessoinha, que vai analisar a sua situação específica. Então, prestem muita atenção, porque relacionamentos abusivos nos causam danos irreparáveis. A gente perde muita coisa. A gente perde anos de nossas vidas, porque a gente poderia fazer a faculdade que um namorado proibiu. A gente poderia aprender uma profissão, mas a minha mãe proibiu. A gente poderia aprender, fazer alguma coisa, investir o dinheiro, mas o meu pai não quis. Você entende? Então, essas relações, elas causam danos irreparáveis. Quanto mais cedo a gente conseguir identificar essas relações e conseguir resolução para essas relações, a gente melhora. Podem ter certeza absoluta. É como tirar com a mão. Então, eu indico para vocês, primeiramente, acima de tudo, terapia. Façam terapia, porque através das sessões com seus terapeutas, vocês vão conseguir identificar quais são as melhores formas de agir nessas situações específicas. Mas não deixem de conversar com amigos, porque infelizmente nem todo mundo tem condição de fazer uma terapia. Busquem terapia em postos de saúde, no postinho do seu bairro. Procurem faculdades de psicologia e que muitas vezes esses terapeutas, esses psicólogos precisam fazer estágio, eles precisam de pacientes, e aí você acaba precisando também e você une o útil ao agradável. Então, sempre dá para dar um jeito. Procure psicólogos com preços sociais. Dá pra gente conseguir conciliar de alguma forma. E libertem-se. Eu acho que é a única coisa que eu posso trazer para vocês e dizer: não existe nada melhor no mundo do que você sair do domínio de uma pessoa tóxica e olhar para si, tipo, ver quantas feridas você tem no seu corpo. Isso é bom, porque essas feridas não doem mais, mas elas mostram pelo que você passou e te ensinam a não passar de novo. Façam o melhor possível para que essas relações estejam colocadas em lugares específicos, nos lugares que elas têm que estar. Ou afastado, ou próximo, ou convivendo, ou sem convívio. Resolvam da melhor forma possível, da forma mais saudável que vocês conseguirem e puderem fazer. Eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui, no final do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, para pessoas que também gostam do assunto, que querem entender algumas coisas, que estão nessa situação infeliz de passar por um relacionamento tóxico, independente de onde vem essa relação. Não se esqueçam que terças, quintas e sábados eu tenho um live lá na Roxinha. Quarta-feira
Se pegar, que eu não sei ainda, tá? É um teste que eu fiz aí na última quarta agora, com esses vídeos de gameplay. Talvez continue, talvez não. É uma coisa que eu vou analisar direitinho. Mas sexta-feira sempre temos vídeos aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais. Normalmente eu uso muito mais o Threads, o Instagram e também a roxinha lá, tá, gente? Então me sigam, @soueucesar. Eu agradeço muito pela presença de vocês até aqui. Até o próximo vídeo e se cuidem, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.